Bom dia, queridas, amadas, estimadas chamas gêmeas. Eu estava aqui refletindo sobre a urgência do chamado. E para ratificar o pensamento que nos propõe essa urgência, nós lançamos mão das mensagens de Jesus. Nós começamos a nos recordar sobre o que Jesus nos traz sobre esse tempo que estamos vivendo e onde nós estamos nos perdendo neste contexto e nesse conceito que clama pela urgência. Quando nós estamos vivenciando um processo de despertar espiritual, principalmente quando ele vem carregado de situações inusitadas, onde somos lançados numa dinâmica compartilhada, onde a nossa vida, a nossa energia é invadida por uma força que nos direciona. É isso que acontece numa dinâmica de chamas gêmeas, quando a força espiritual da parte não desperta em solo começa a caminhar junto com você, te ensinando, te mostrando o caminho, te direcionando, numa sinergia poética e profética que alinha os seus passos e os seus compassos para que você limpe o seu espaço mental de todas as crenças que você trouxe ao longo das suas vidas e principalmente nesta vida, onde você teve todas as feridas emocionais ativadas, se não todas, quase todas. Ativadas para que você não ficasse chafurdada num mar de dor, mas para que você, uma a uma, fosse curando-as, transmutando-as e transcendendo-as, vivenciando nessa jornada um protótipo, um exemplo perfeito de alguém que diz sim à ascensão espiritual e à iluminação. Isso posto, a gente é convidado a pensar nesta urgência. O que é essa urgência? O que Jesus e o Mestre do Amor, que está voltando para inaugurar uma nova consciência no planeta, ele disse que voltaria. O que é esse voltar da consciência crística? Para nós analisarmos esta volta de Jesus, nós precisamos reinterpretar alguns conceitos que nos foram propostos pelas religiões vigentes, as maiores delas no planeta, e que nós podemos destacar o cristianismo, o judaísmo e o islamismo, que são religiões que não promovem a manifestação de Pachamama, da deusa mãe. Todo esse conceito religioso, ele tenta fazer com que o poder do feminino ele seja silenciado. Falamos disso em 2 vídeos atrás. Por conta desse silêncio na energia feminina e dessa codependência criada, você demora um tempo para entender o que de fato é uma energia feminina vigorosa, revigorante, que é a manifestação de Pachamama, da deusa mãe. Quando Jesus esteve aqui e todo o contexto criado
dentro das narrativas crísticas e que se transformaram em religiões, na verdade, fizeram um sincretismo sobre a filosofia, sobre tudo o que acontecia naquele tempo, e transformaram numa religião. Lembrando que Jesus não promulgou religião, e Jesus tinha uma mensagem ampla, simples, que atingia a tudo e a todos. E diante da mensagem de Jesus, quando ele era perguntado, arguido sobre o que era preciso para se desenvolver espiritualmente, ascender espiritualmente e segui-lo, nós vamos nos recordar da história do jovem rico. Mais uma vez. Um jovem rico se aproximou de Jesus, chamando-o de bom mestre, e perguntou: bom mestre, o que posso eu fazer para herdar a vida eterna? E Jesus, primeiramente, respondeu para ele: segue os mandamentos. Primeiro passo. E o jovem rico respondeu para ele: eu já faço isso. Aí Jesus vai no cerne do coração dele. Ok, então, nesse próximo passo, você vai vender tudo o que você tem e você vai doar para os pobres. E o texto diz que o jovem rico se afastou porque ele era dono de muita riqueza. E o texto conclui com Jesus olhando para ele, amando, deixou ir para viver o que ele precisava viver para transcender a isto. Em outro versículo, no Sermão do Monte, Jesus fala: onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Em outro momento, quando Jesus, no seu sermão profético, falando desse tempo que nós estamos vivendo agora, Jesus também traz um senso de urgência. Quando alguém, eu quero te seguir, bom mestre, mas me espera que eu vou ali enterrar o meu pai. E Jesus fala: deixe que os mortos enterrem os seus mortos. Não há tempo. Não há tempo para distrações mais. Mas, Cláudia, o que você está querendo dizer para nós? Qual o cerne dessa mensagem? É que esse dia, 1º de setembro, deve marcar a sua decisão de não se distrair mais com nada que te roube da sua eternidade e da sua missão. Este momento que nós estamos vivendo, ele não é para muitos. A ascensão espiritual, ela é para todos, mas nem todos vão conseguir deixar que os seus mortos enterrem os seus mortos, ou vão conseguir deixar para trás as suas riquezas. E esse contexto de riqueza, ele traz muito mais do que o acúmulo de bens materiais. Mas ele nos convida a analisarmos dentro da nossa vida e no contexto que vivemos tudo que nos rouba da nossa eternidade. Seja qual for a distração, seja qual for o que está te roubando da prioridade da sua ascensão. A gente vem falando ao longo desses meses que estamos promovendo as jornadas de alinhamento e principalmente esses encontros riquíssimos que são essas tutorias. Esses encontros que
Talvez a gente não tenha ainda ideia do que está sendo feito, plantado, quando nós priorizamos começar os nossos dias, os nossos finais de semana, promovendo a nossa própria cura e a cura do planeta. Essa semana, eu comecei a olhar muitas pessoas que, às vezes, você vê pessoas muito simples, pessoas que não, parece que nunca vão entender o que a gente está falando. Pessoas que estão numa outra dinâmica na vida, fazem trabalhos simples, e trabalhos ainda que promovem o seu pão, mas ainda não trazem para elas uma consciência. E eu perguntei, como que funciona isso? Essas pessoas que não vão entender esse discurso, essas pessoas que talvez ainda estejam num lugar aí na sua mente, no seu espaço mental, que não permite que elas tenham um entendimento, de fato, do que está sendo dito e trazido. E os nossos mestres falaram assim, cada um dos ascendentes é a voz dessas pessoas, dos incautos, dos simples, dos pobres, daqueles que não têm voz. A importância do que você recebe é abrangente. E eu quero convidar você a valorizar tudo que você está acessando. Você não está vibrando mais no tempo da ignorância, perdoado. Porque aquele que não consegue compreender, que não alcança, ele vai ser avaliado pelo nível do próprio alcance da própria consciência. Mas quanto mais você adquire a consciência do que você está recebendo, maior se torna a sua responsabilidade de ser uma porta-voz do amor, de ser uma porta-voz da cura, de ser um portal de cura para muitos que não têm acesso a esse saber grandioso e glorioso que promove a cura em estados elevados. E neste momento, é importante que você olhe para você agora e comece a enumerar todas as suas escolhas que ainda te distanciam da tua eternidade, que ainda te distanciam desse lugar sagrado do ser. Eu sei que cria-se muita narrativa sobre muitas vezes, uma espiritualidade permissiva, onde não existem padrões e conceitos muito abrangentes, mas nós estamos falando aqui do mestre do amor, que independente das narrativas vigentes, ele sempre trazia uma proposta de urgência. E ele sempre nos convidava a transcender aos pensamentos que ainda nos distanciam do nosso eu divino mais elevado. Eu acredito que o funcionamento desta vida nessa matrix já nos mostrou de todas as formas de como alinhar-se com os padrões materialistas da vida nos distanciam do espírito. Ainda assim, este programa, ele continua rodando em nós. E todos os dias, nós precisamos nos lembrar que nós estamos aqui, mas nós não somos daqui. E que o nosso tesouro, ele está num lugar onde a traça e a ferrugem não pode corroer. E muito mais do que um contexto espiritual, religioso, que traz essa narrativa que muitas vezes causa enfado, porque ainda não tem o sopro do Espírito. Mas nós podemos lançar mão de muitos versículos da Bíblia, e um deles que eu tenho profundo apreço é quando, acredito que o apóstolo Paulo, se eu não me engano, disse assim: aquele que limita
a sua esperança em Cristo apenas a essa vida, é o mais infeliz de todos os homens. Eu sei que quando a gente fala, principalmente do discurso profético de Jesus, e que ele falou que o Filho do Homem, para a gente não acreditar, se disser que ele está ali, não vá para lá, continua aqui. Ele nos convidava a um estado de presença e de urgência, onde não cabe mais espaços para as distrações. As chamas gêmeas, quando estão em processo de iluminação e ascensão, uma das coisas que acontece com elas é que elas começam a não se sentir parte mais dos seus trabalhos. Elas começam a sentir que a energia delas não está mais vibrando no trabalho, naquele trabalho que muitas vezes é kármico, muitas vezes não está alinhado com esse eu divino que está nascendo. Mas existe um tempo para você finalizar esse processo. Eu quero te convidar a ter paciência com esse momento, mas também não perder esse senso de urgência e não criar mais situações kármicas que vão fazer você estagnar o seu processo. Você é um portal de cura. As chamas gêmeas estão aqui para manifestar a cura de si e a cura do planeta. Você é a voz de muitas pessoas que estão alinhadas com a sua energia. Você está aqui para manifestar a sua família de alma. E você está aqui para transcender a todos os conceitos de uma matrix que criou modelos para te prender aqui. E a mensagem de Jesus, que ecoa ainda na nossa mente e no nosso coração, quando ele disse para aquele jovem: vá, vende tudo que você tem e doa para os pobres. Talvez essa fosse uma mensagem hoje absolutamente julgada e distorcida. Como assim? Tudo que eu acumulei ao longo de meus 30, 40, 50 anos de vida, eu vou vender e vou doar. Parece loucura. E é loucura. Porque as boas novas de Cristo, elas são loucura para este mundo. E cada vez mais que você integra a consciência crística, você dissolve todos os paradigmas da Matrix. E você vai se tornando um ser que tem escolhas. Jesus escolheu caminhar, quando esteve entre nós, sobre uma ótica de muita simplicidade. Ele queria chegar no coração daquelas pessoas analfabetas que não tinham esse potencial de pensamento. E ele chegou. Tanto chegou que os seus discípulos, todos eram pescadores e analfabetos. Jesus poderia ter sido um grande governador, ele poderia ter tido a riqueza que ele quisesse ter. E ele escolheu não ter. Porque ele também, naquele tempo, dentro daquela energia, daquele paradigma, ele queria ser um exemplo democrático de que todos podem chegar nessa iluminação que te faz transcender a visão, como dissemos ontem, reptiliana e materialista da vida. O convite para esse domingo, esse início de mês, início de um mês 9, dia 1º de setembro. Como eu estou feliz de começar esse dia com vocês. Como eu estou feliz de ver a caminhada de vocês e de perceber que vocês não desistiram do processo.
E eu quero te convidar a ser essa resistência, cada vez mais. O trabalho que a gente promove aqui, e até o valor pecuniário, financeiro que a gente tenta promover, ele é muito aquém do que é oferecido, exatamente para ser democrático, para que todos possam ter o seu momento de se analisar espiritualmente, de olhar a sua jornada semanal. Todas as semanas você ter um encontro que promove o seu resgate para que você volte para você. E para que você organize os passos que você está dando. E é interessante, né, que essa semana uma chaminha nos procurou para fazer os seus pagamentos dos trabalhos que ela participa. E ela falou: eu gosto de todos os trabalhos, mas essa tutoria de domingo tem o meu coração. Aí, por conta disso, eu queria pagar para mais uma pessoa participar. E fez esse movimento poderoso, poderoso, de trazer uma amada que ainda passa por dificuldades e participar. Dificuldades não, transição é diferente. Eu passei por essa transição. E é lindo ver o quanto essas trocas de abundância, como temos chamado agora, elas são ricas. E elas promovem uma reconexão com o valor real que as coisas têm. Porque o dinheiro, ele nos tirou essa percepção do valor real das coisas. A gente ainda avalia tudo pelo valor pecuniário. E tem coisas que, de fato, não têm preço. E que nem deveria ter um valor financeiro. Mas é importante essa troca. É muito importante. E quando a gente percebe que não é sobre o dinheiro, mas é sobre a intenção que você transfere e o movimento de intensa gratidão. Onde você tem estacionado o seu processo? O que você não conseguiu, a exemplo do bom rico, que foi embora porque tinha muita riqueza e não conseguia se vendo soltando aquela riqueza. E lugarzinhos, você ainda percebe que a tua alma fala: solta aqui. E você ainda não conseguiu fazer. Quais passos que você ainda acredita que, se você desse, mudaria a sua vida? Você já tem essa percepção? Eu tinha essa percepção muito clara. E já falei com vocês. Eu sabia que, por exemplo, quando eu parasse de beber, eu ia abrir o meu campo mediúnico. Porque quando eu bebia, eu desdobrava. Totalmente. E toda pessoa que tem um vício, ela tem uma mediunidade muito ostensiva que ela não trabalhou ainda. E provavelmente quando ela bebe, ou quando ela faz uso de alguma substância, enfim, ela acaba se desdobrando. Esse desdobramento acontece também, né? Quando a gente faz, as pessoas fazem uso de ayahuasca e se desdobram. Isso pode criar tanto algo bom como um vício. E no meu caso eu sabia que eu precisava, eu tinha isso muito claro, e demorei anos para conseguir fazer esse processo, porque eu tinha uma situação kármica sendo alinhada ali também. Eu tinha uma situação que veio através da minha mãe, que chegou até mim, uma situação familiar, que eu estava ajudando também a transcender. Eu tive um tio, irmão da minha mãe,
que era alcoólatra e se suicidou por causa do alcoolismo. Quando a minha mãe estava grávida de mim, dentro da mesma casa que eles estavam. Então, aquela emoção da minha mãe, ela passou para mim, de alguma forma. E eu tinha nos meus registros aquelas informações. E, de repente, uma mulher de 40 e poucos anos, que nunca tinha bebido na vida, começa a beber, do nada. E vive 14 anos de escravidão, que o álcool é escravizante. Escravizante. Mas eu também sabia que aquele processo que só eu conseguiria sair era também uma chave da minha iluminação. E a gente vivenciou, transcendeu, superou e esse também é um movimento de cura profundo que a gente viveu, dentre outros, muitos outros. Então, talvez você não tenha uma situação assim profunda como essa que eu relatei, mas talvez você tenha outras coisas aí dentro do seu contexto familiar. Jesus, deixa eu ir ali enterrar o meu pai. Depois eu vou te seguir. Deixe os mortos enterrar os seus mortos. O sentido de urgência. O que ainda está te prendendo, que impede a sua iluminação? Pode ser que seja, de fato, um relacionamento familiar. Uma amizade que entra em fase com uma apatia espiritual e não te deixa dar o próximo passo. Sim. Cuidado com seus relacionamentos. Tem gente que pode ser maravilhosa, e você também pode ser maravilhosa, mas aquela fusão energética ali vai te puxar para um lugar que você já saiu. E quando você volta para lá, você começa a desenvolver aqueles mesmos contextos, aqueles mesmos conceitos. E isso rouba você da sua iluminação, do seu processo. A cada movimento que a gente faz, a gente traz de volta o nosso eu divino ou o nosso ego, que ainda está preso na Matrix. Então vamos respirar e nos preparar para abrir essa mesa hoje e trazermos mais de nós, mais do nosso potencial e da nossa força.